O tema da mensagem de hoje: aqui ou no inferno? Isaías capítulo 5, versículo 14 diz assim: por isso o inferno aumentou o seu apetite e abriu a sua boca desmesuradamente. E para lá descem a glória deles, e a sua multidão, a sua pompa, e os que entre eles se exultam. Romanos 14, 11 diz assim: porque está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua louvará a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Fecha os seus olhos, oremos ao Senhor. Eterno Deus e Pai, diante da Tua presença, Senhor, queremos nos colocar nesta hora, Pai querido, para que o Seu nome seja glorificado, para que verdadeiramente, Senhor, a glória da segunda casa seja maior do que a primeira. E nós estamos aqui, Senhor, não porque merecemos ou porque somos dignos, mas porque o Senhor nos chamou e nos amou primeiro. Amém, Senhor Jesus. A maioria das pessoas do mundo de hoje, do mundo moderno, do mundo da informática, do mundo da globalização, tem vivido seus dias da maneira que quer e da maneira que acha que deve ser. Todo mundo tem o direito de ir e de vir. Todo mundo tem o direito de fazer o que quer. Mas de uma coisa nós temos que saber, que devemos ter responsabilidades. Amém? Exatamente tudo aquilo que nós fizemos, o texto está escrito assim, versículo 12: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não é o pai que vai dar conta do filho. O marido vai dar conta da esposa. Mas cada um de nós vamos dar conta a Deus de cada ato que fizemos. Às vezes nós imaginamos assim: mas ninguém está vendo, a mulher não está vendo, o marido não está vendo, o pai, a mãe, o patrão, seja lá quem for. Mas quem não poderia ver, a Bíblia diz que os olhos dele estão sobre toda a terra. Nada passará diante de Deus. Imagina-se que em alguns lugares, muitas escolas, ensina a filosofia que o homem veio do macaco. Para nós que somos cristãos, isso é uma aberração. Até porque o macaco nunca virou homem até hoje. Se era uma espécie que evoluiu, ela tinha que evoluir a um todo e não ficar nenhuma. Porque após a evolução, normalmente há uma extinção. E o macaco não foi extinto até hoje. E se fosse buscar pelo DNA, o DNA do macaco não tem nada a ver com o DNA do homem. O que mais parece, não que seja igual ao DNA do homem, é o DNA do rato. É por isso que por muitas experiências é feito também com o rato. Porque a certeza, ou mais próximo da certeza, de dar certo com o homem, é o único animal que tem melhor aceitação. Então, existem muitas crenças e filosofias. Todos têm o direito de ter quaisquer que seja. Eu não estou hoje aqui para criticar, não é isso. Mas para dizer que existe Deus. E que todos dizem, mas Deus é um só. Eu concordo discordando. Eu também pensava da mesma maneira. Mas Jesus diz que se nós não estivermos em Jesus, jamais entraremos aos braços do Pai. Por quê, pastor? Porque a Bíblia é muito clara e prova tanto no Velho Testamento como no Novo que Jesus é Deus. Quando seus discípulos disseram: mestre, tu falas tanto do Pai, mostra-nos o Pai. Ele disse: poxa, há tanto tempo que eu estou convosco e você diz: mostra-me o Pai. O Velho Testamento diz assim: nenhum joelho se dobrará diante de nenhum outro Deus, senão diante de mim. Primeira pessoa do singular. No Novo Testamento
Está dizendo: todo joelho se dobrará diante de Jesus. Ou a Bíblia mente, ou ela entra em contradição com ela mesma, do velho e o novo. Ou estão falando da mesma pessoa. O Senhor disse: o Todo-Poderoso é o Senhor, o Rei da Glória. O Novo Testamento diz: Jesus é o Rei da Glória. Glória a Deus, aleluia. O Senhor no Velho Testamento diz: eu que estou assentado no meu trono, contemplo toda a terra. Apocalipse diz: e Jesus estará sentado no trono e vive para todo sempre. Glória a Deus. Isaías disse: o menino nasceu, um garoto nos deu. O seu nome será chamado Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, Emanuel, Deus conosco. Maria dá à luz a uma criança que não precisou de espermatozoide masculino, de contato masculino. Mas o próprio Isaías, aqui nós abrimos aqui que falamos de inferno, o profeta messiânico, o profeta Isaías disse: olha, haverá uma virgem que dará a luz ao Yeshua, ao Messias. E diz a palavra de Deus que aquela mulher foi contemplada dentre todas, a bem-aventurada, a quem o Senhor escolheu e diz: passará sobre ti o Espírito Santo e tu darás a luz ao maravilhoso, ao eterno. O anjo visita José, que estava preocupado porque ele era noivo, mas ele não tinha tocado em Maria. E ela disse que estava grávida. O anjo aparece a ele e diz assim: não se escandalize, este é um projeto de Deus. Não toque nela até que a criança nasce. Depois que a criança nascer, ela passa a ser tua esposa oficialmente. Será um menino. E ele será chamado Jesus, o Filho de Deus. Maria não poderia dizer: olha gente, eu estou grávida de Deus. Daqui 9 meses eu vou dar à luz. E quem vai nascer é Deus. Porque as pessoas não iam entender. Porque dizia, tanto os profetas, como dizia toda a lei, como dizia todo o conhecimento que eles tinham de Deus, que o Messias viria. O que era o Messias? Era o libertador. Era aquele que pagaria um alto preço para libertar Israel de todo o cativeiro, de todo o pecado. E Jesus fez isso, amado. Nenhum homem foi como ele, e ninguém jamais o será. Diz a palavra de Deus que esse Jesus, por 3 anos, cura enfermo, ressuscita mortos, faz milagres esplêndidos. Morre, fica 3 dias, desce ao seio da terra, desce ao inferno, toma a chave da mão do diabo, volta e ressuscita. Anda 40 dias na terra, onde os católicos celebram a quaresma. É os 40 dias que Jesus, ainda após a sua morte, continua visitando os seus discípulos. 40 dias depois ele vai em ascensão ao céu. E ele diz: eu vou voltar para buscar os meus. Amém. Sabe, meu irmão, muita gente hoje diz assim: essa história que Jesus vai voltar. Desde que eu me conheço por gente, eu escuto isso. Noé pregou 120 anos que viria o dilúvio e as pessoas não acreditavam. E o dilúvio chegou. Quando nós temos a promessa por tardia, é o momento que ela acontece. Jesus está às portas. Ele disse assim, perguntaram para ele: mestre, quando será o seu retorno? Ele disse: quando o homem olhar para o céu e dizer assim: hoje vai chover, e chover, se prepare, porque é chegado o tempo que eu estou voltando. Nós conhecemos isso hoje através da meteorologia. Está tão avançada que muitos casamentos são marcados hoje por um site onde a pessoa entra, coloca a data do seu casamento para saber se no dia vai estar quente, frio, ou se vai estar chovendo, e há 90% de acerto. Jesus disse assim: olha, quando houver a perseguição, pai matar filho, filho matar pai, mãe, não houver mais respeito, quando houver guerra, quando houver terremotos, quando houver vulcões, quando o amor esfriar, muito breve estou de voltar. Quando a ciência evoluir, e a ciência que ele falava naquela época, hoje nós conhecemos como ciência, mas também conhecemos como tecnologia. Amém? O que mais
que nos espanta hoje? Qual notícia que passa nos jornais, nos telejornais, que você diz assim, nossa, eu nunca ouvi isso? Hoje é tudo tão normal. E essa normalidade é que é preocupante. Porque nós estamos nos acostumando. E muitas pessoas estão acostumando com o que é projeto do inferno. Muitos imaginam, o inferno deve ser um negócio legal. Deve ter carnaval, um monte de loira, mulher bonita, todo mundo com uma cervejinha na mão dizendo, é festa. Se isso fosse inferno, muita gente gostaria de ir para lá. Outros dizem, não, o inferno não existe, pastor. O inferno é aqui na terra. Se o inferno fosse aqui na terra, todos queriam morrer. Quem quer morrer aí? Levanta a mão. Existe um lugar onde a Bíblia diz que aqueles que não têm escrito o seu nome no livro da vida perecerá. Pastor, eu não acredito, porque como que Deus vai condenar tantas pessoas e salvar outras? Você vai entender ao longo da mensagem. Sabe, muitas pessoas hoje agem como se não tivesse a quem prestar conta. Sabe? Muitas pessoas agem como se não tivesse que prestar conta de ninguém. Mata, rouba, mente, se prostitui, faz um monte de coisas. Engana as pessoas e acha que isso vai ficar por isso mesmo. Mas elas terão, amado, que comparecer um dia no tribunal de Cristo para prestar conta desse dia. O interessante é que o fato é que algumas pessoas vão fazer isso aqui na terra, vão pagar pelo que fez aqui na terra, mas também vai ter que pagar o preço naquele dia na eternidade. Sabe por quê, amado? Porque ou aqui, ou no inferno, prestará conta de todos os atos. Então a melhor coisa é procurar estar ao lado de alguém que é vencedor, e esse alguém é Jesus. A melhor coisa é servir a Deus. Ah, pastor, mas eu não quero ser crente. Quem está falando de ser crente? Crente até o diabo é. Crente é aquele que crê em Deus. Qualquer um que crê em Deus e crê realmente é crente. Nós somos servos do Senhor, chamados de crente pela sociedade. Mas estamos aqui porque desejamos estar aqui, porque queremos estar aqui, porque nos sentimos bem de estar aqui, porque ninguém vai à igreja porque quer, ou melhor, porque não quer, ou por ser obrigado. Nós só vamos a algum lugar quando nós nos sentimos bem, sim ou não? É diferente do trabalho. Muitos gostam de trabalhar, mas a maioria vão pelo salário, pelo pagamento, não é verdade? E servir a Deus, amado, é isso. É fazer voluntário. Primeiro, você vai confessar aqui ou no inferno? Confessar o quê? A cada dia nós devemos confessar os nossos erros e pedir perdão daquilo que temos cometido. Durante a Segunda Guerra Mundial, amado, 55 milhões de pessoas foram mortas. 55 milhões de pessoas foram mortas. Dentre essas pessoas, elas foram mortas não por morte natural, de ser morte através de um acidente, que estava em alta velocidade, porque caiu de um prédio, ou porque talvez estavam doentes. Elas estavam em guerra. E neste momento de guerra, 55 milhões de pessoas, e uma boa maioria delas, não tinha salvação. Letra B. Acompanhe comigo. Estatística mundial de mortes de não crentes. 1. Número de pessoas no mundo. Janeiro de 2010. 7 bilhões de pessoas. Número 2. Números de verdadeiros crentes. 410 milhões. Números de não crente. 6 bilhões e 989 bilhões. 6 trilhões e 989 bilhões. 4. Número da população do mundo que vão morrer este ano. Isso, estatística de 2010. 0,883%. 5. Números de
crente que vão morrer este ano, ano de 2010, 52,9 milhões. 6. Números de segundo em um ano, 31.536.000, não sei nem quantos decimais é isso, amém? Mas vamos lá. 7. Número de não crente que morrem a cada segundo, a cada 1.68 segundo, morrem pessoas que vão para o inferno. Não admira que o inferno esteja se expandindo nesse exato momento? Nós não sabemos o dia de amanhã, nós sabemos o hoje. De uma coisa eu posso ter certeza: o ladrão da cruz, os dois que foram crucificados junto com Jesus, um debochou e olhou para ele e disse: tu não és o Messias, não é o Salvador, por que está sendo morto? Desce da cruz, salva-te a ti mesmo e salva nós, faz alguma coisa, tantos milagres você fez. O outro olha para ele e diz: rapaz, você não sabe de nada. Nós estamos aqui porque roubamos, nós estamos aqui porque matamos, nós estamos aqui porque merecemos. Mas este homem, o que ele fez? Por ajudar a muitos, ele está sendo crucificado. Jesus estava de cabeça baixa, continuou. Aquele outro disse: mestre, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. A Bíblia diz, amada, que Jesus naquele momento olha para ele e diz o seguinte: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se fosse eu ou você, humanos, cheio de falha e de um coração talvez mais endurecido, diríamos assim: que é isso, rapaz? Você vai para o inferno. Você matou, você roubou, você foi pior do que, sabe, o estrupador lá do zoológico. Como que era o nome dele? Maníaco do parque, isso. Quantas pessoas na época falou disso? Você poderia ser, sabe, condenado a não sei o que. Esta é a versão que o mundo tem. O mundo diz assim: você Alexandre, que era pai de santo do candomblé há 25 anos atrás, você que matava bode, que matava galinha, que fazia isso, que fazia aquilo, que estava nas encruzilhadas, fez tanta coisa ruim para tanta gente, e hoje diz que é pastor, pela misericórdia de Deus, não pelo meu reconhecimento e merecimento. Sabe, irmão, o dia que nós falarmos assim: Deus, eu quero mudar a vida, eu quero ter uma vida diferente, eu quero ter, pelo menos, sabe, o direito de estar próximo de Ti. Ele está tão perto, só que nós precisamos querer senti-lo. E a partir daí Ele vai entrar na nossa vida. Mas muitas pessoas, amado, pensam da seguinte maneira, sabe? Imagina assim que nada, eu tenho mais é que ficar curtindo a minha vida. E curtir a vida é pecar, e curtir a vida é enganar os outros, e curtir a vida é fazer tanta coisa errada. Talvez aí onde você está, você esteja pensando assim: ah, mas tem muitos crentes que fazem coisa errada. Eu concordo. Só que a Bíblia diz que cada um vai dar conta de si diante do Senhor naquele dia. É melhor você não saber do que saber e não fazer o que é correto. Amém? Uma criança não tem pecado algum, porque ela não sabe o que está fazendo. Mas quando nós crescemos, nos tornamos adultos e sabemos o que é certo e o que é errado, passamos a reconhecer o pecado, e aí então nós pecamos. Se uma criança de repente pega uma arma e dá um tiro numa outra criança e tira a vida dela, ela não vai presa porque ela não sabe o que faz. Se um adulto fizer, se ele pelo menos não for preso por tentativa de assassinato, ele pelo menos vai responder um processo, mesmo que seja por acidente. Então, meu amado, esta palavra de hoje que você está ouvindo, como milhares de pessoas estarão ouvindo através do YouTube, vai ter a certeza que sem Jesus não teremos direito à vida eterna. Amém?
O nosso texto deixa muito claro que cada um de nós dará conta a Deus diante de Cristo. 2. Você vai acreditar em Jesus Cristo aqui ou no inferno? Algumas pessoas até acreditam que um dia houve um homem chamado Jesus, mas elas nunca acreditam, sabe, que Jesus poderia chamar a nós para servi-lo. Imagine que temos ali 7 pessoas, 7 vidas, que um dia levantou a mão e disse: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador. Eles não viram Jesus. Jesus não falou ao ouvido deles como eu lhes falo. Mas eles sentiram o toque do Senhor. Como um dia eu senti, como muitos aqui sentiram, como muitos ainda sentirão. E eles, por fé, resolveram entregar a sua vida ao Senhor. Se fosse apenas uma história de alguém que viveu, um homem barbudo que fez milagres, que viveu há 2000 anos atrás, a vida deles não mudaria. Talvez quem olha para eles fisicamente não vê mudança. Mas eles sabem o quanto mudou, o quanto melhorou e o como eles têm vivido. Amém? Mas eu sempre digo que a vida deles terá uma mudança radical 1 ano após este ato, o batismo. Porque quando nós aceitamos Jesus, a Bíblia diz que o velho homem, o velho Alexandre morre. E quando ele morre, precisa ser sepultado, como uma pessoa viva. O mundo do Espírito também sepulta. E este ato profético, o ato do batismo, o ato das águas, é que sepulta o velho homem. Quando o velho homem realmente morre, é sepultado, é enterrado. Sabe, meu irmão? É que começa uma nova vida. É a mesma coisa, você só pode se apossar dos bens de uma pessoa que morreu depois do atestado de óbito e essa pessoa já tenha sido sepultada. Antes disso, não tem possibilidade. Deus tem muitas graças quando a partir da nossa vida em Cristo, a partir do batismo. Amém? Terceiro, você vai orar aqui ou no inferno? No livro de Lucas 16, a partir do versículo 24, conta uma história de um homem rico que morreu e ele, um dia, quando ele morre, ele vai para o inferno. Quando ele chega lá no inferno, atormentado, ele olha para um outro lado e vê um abismo, mas de um outro lado ele vê um lugar assim, com bastante águas, um lugar muito bonito, e vê lá um homem chamado Lázaro, que quando ele era vivo, Lázaro era um mendigo. E ele vê Lázaro no seio de Abraão. O seio de Abraão para o povo judeu realmente estar aos braços do Messias, aos braços de Jesus. E ele estava lá regozijando o melhor do céu. Porque muitas pessoas imaginam, amado, que céu vai ser assim. É como você pega um avião e quando ele entra em meio às nuvens, você olha na janela do avião para baixo, você vê aquele monte de nuvem e acha que o céu é aquilo. Não é isso não. Amém? Existem 3 níveis de céu. 2 comprovados pela ciência e 1 a Bíblia fala sobre ele. Primeiro céu é quando você olha para cima e vê um ajuntamento das nuvens. Segundo céu, aonde passa-se as nuvens e só consegue ver através de aparelhos aonde está as estrelas, onde estão as galáxias. E terceiro céu é o céu de Deus, que nenhum homem conseguiu enxergá-lo. Amém? Ou seja, quando aquele rico contempla Lázaro, Lázaro estava neste lugar que muitas pessoas aqui na terra imaginam que céu é uma juntada de nuvem. Céu é uma cidade. A Bíblia diz que há mansões celestiais. Muita gente fala, que coisa, pastor, esse pastor deve ter cheirado cola, porque não é possível. Como é que ele vai dizer que lá no céu tem casa e ninguém nunca viu? Ninguém nunca viu Deus. Porque a dimensão do céu de Deus, os olhos humanos não podem contemplar. Mas a Bíblia diz, Jesus diz, eu vou preparar um lugar para cada um de vós, e vós tereis mansões celestiais. Eu não sei exatamente se é feito com tijolinho baiano, eu acredito que não seja. Com areia, com cimento votorano, não é nada disso. Mas é uma coisa, sabe, além daquilo que o homem pode contemplar. Mas de uma coisa, amado, eu não me importo se há casinhas, se há mansões, se há ruas de ouro, que Apocalipse diz isso. Mas o que eu quero é estar ao lado do meu Jesus. E só pelo fato de estar com Ele, a alegria
será transbordante em nossos corações. E aquele homem rico viu isso, viu Lázaro feliz. E ele grita de lá, dizendo: Lázaro, ô Lázaro. Lázaro olha, ele diz assim: escuta, eu estou queimando aqui. Tem como você molhar a ponta do teu dedo no copo? Fala para o anjo deixar você vir até aqui, sabe? Nem que seja para dar uma gotinha na minha boca. Imagina um rico falar isso para um mendigo, colocar o dedo sujo num copo e pingar na boca dele. Você vê o que é sofrimento. É claro que Lázaro não estava lá na condição de mendigo, mas ele conheceu Lázaro como mendigo e vida. Jesus conta isso. Isso é uma história que eu estou inventando. Isso está em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 24. Sabe, meu irmão, quando ele fala isso, o anjo disse assim: não pode. Existe um abismo entre céu e inferno. Eu não posso ir até aí, você não pode chegar até aqui. Ele diz: mas o que fazer? Eu tenho 5 irmãos. Eles vão morrer e vão vir para cá, porque eles estão lá embaixo cheios de soberba. Acha que não precisa de ninguém, porque tem dinheiro, pisa em cima de todo mundo. Eu era assim, eu estou aqui, não quis saber de Deus, achava que Deus era o meu dinheiro. Sabe o que o anjo disse para ele? Lá embaixo tem Moisés e os profetas. Se ele der ouvido, como Lázaro, que passou, sabe, por dificuldade, mas preferiu servir a Deus do que servir a riqueza do mundo, ele virá para cá. Se não vai poder. Ele diz: não, faz o seguinte, deixa que eu volte lá em espírito. Talvez eu entre no corpo de alguém, né, no médio de transporte. Talvez eu fale através de alguém para que avise a eles. Ele disse: não tem jeito. Quem morreu não pode voltar. Apenas uma única vida. E após isso, ou a vida eterna, ou a condenação eterna. Então, amado, o inferno é um lugar que a oração não tem resposta. Não adiantou ele estar lá no inferno, sofrendo, dizendo assim: não, mas agora eu me arrependo. É a mesma coisa, o cara que mata, que rouba, depois vai preso. Adianta ele se arrepender lá na cadeia? Ele vai ter que cumprir o tempo ao qual foi pré-determinado a ele. Não adianta. Então este tempo é o tempo da vida. Deixa eu te explicar algo rapidinho para que você entenda. Na vida nós passamos por 3 fases. A fase do ventre, que é a fase da formação. A fase que nós nascemos, que é a fase da aceitação e do entendimento. E a terceira fase, que é uma fase eterna. A primeira fase pode demorar de 7 a 9 meses. A segunda fase pode demorar do primeiro dia de nascido. Hoje em dia, o máximo que os homens vivem, vamos chutar alto aí, 90 anos. Depois disso é só enfado e cansaço. E a terceira fase chama-se fase eterna. Ou no céu, ou no inferno. É na segunda fase que nós escolhemos para onde vamos. Que é a fase do entendimento. É a mesma coisa Deus. Deus é corpo, alma e espírito como nós. Um corpo celestial, uma alma celestial e um espírito nobre. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Houve a era do Pai. A era do Pai foi a era da criação, criou céus e terra. A era do Espírito, que se moveu sobre a terra e que falava através de profetas, que falava através de grandes homens. E houve a fase, a terceira e última, a fase do Filho, que foi Jesus, que veio na terra. Deus se fez homem, se encarnou como homem, pregou como homem e subiu ao céu e assentou no trono do Pai. E disse: eu estou te esperando lá, vou para o Pai e nós nos encontraremos muito breve. Então, meu irmão, a fase que você está agora, a fase de vida, é a fase que você realmente pode dizer: Senhor, eu quero ter uma nova vida. Não importa o que você fez até aqui. Sabe? Tão certo como eu estou aqui hoje, amado. Tão certo que muitas pessoas neste momento estão indo para o inferno ou para o céu. E nós não podemos impedir. Amém? Para encerrar, deixa eu ler algumas citações de alguns homens mais proeminentes e ateus.
E esses homens, com eles, se organizavam, sabe, no seu leito de morte. Tem um deles, que foi um grande católico ministro, ele fazia as relações exteriores, Napoleão Bonaparte. Ele diz assim: estou sofrendo as dores dos condenados. 1588-1679. Fundador da filosofia política moderna. Eu digo, está aí na mesa já? Tem uma frase em negrito. Eu digo novamente, se eu tivesse o mundo todo à minha disposição, eu daria para viver um dia, e estou prestes a dar um salto no escuro. Voltaire, 1694 a 1778, que foi um escritor francês e filósofo. Thomas Paine, 1737-1809, diz assim, foi um revolucionário patriota e autor do Common Sense. Diz assim: fique comigo, pelo amor de Deus. Isso era um ateu dizendo na hora da morte. Eu não suporto ficar sozinho. Ó Senhor, ajuda-me, ó Deus. O que eu fiz para sofrer tanto? O que será de mim no futuro? A pergunta é: será que nós precisamos passar pelo momento de angústia para saber se existe céu ou se existe inferno? Será que eu preciso pegar o vírus da HIV para dizer, realmente AIDS existe? Será que eu preciso passar pelo radicalismo para entender que realmente Deus tem um chamado? A Bíblia diz que o inferno existe. Eu não quero pagar para ver. Amém? Mas eu quero pagar o preço de vida, de comunhão, de santidade, de amor e de fidelidade a Deus, para ver o céu que Jesus disse, eu mesmo vou preparar para cada um de vós. Amém? Agora vocês acreditam que existe um lugar chamado inferno? Aplauda ao Senhor, querido.